Olá, fera! Estamos aqui para mais um encontro de cartografia, tema que estamos tratando, não é? Nesses últimos encontros nossos, e que tratam justamente sobre o mapeamento da superfície da Terra. Você deve lembrar que no nosso último encontro falamos sobre curvas de nível e suas aplicações. Hoje, não é? Neste encontro, nós vamos dar mais um toque para você sobre este tema, não é? Abordando aí outras aplicações também em matéria de isolinhas. Acompanhe comigo que eu tenho primeiro aí um desafio, um pequeno desafio para você. Olho lá no quadro. Bom, nós temos aqui 3 perfis topográficos indicados na parte inferior aí do seu vídeo e na parte superior 3 mapas produzidos a partir desses perfis. E eu gostaria de saber se você está conseguindo perceber justamente a relação entre cada perfil e cada mapa na parte superior. Sim ou não? Bom, vamos lá. Primeiro perfil. Observe que esse primeiro perfil ele apresenta uma depressão em sua porção central. E no mapa? Repare, nós temos aqui cotas de curvas centrais que estão com valor de 200 metros e cotas de valor marginal que estão decrescentes, ou melhor, crescentes, não é? Indo aí a 300, 400, 500, 600 metros. Significa, portanto, que o relevo é mais baixo na porção central do mapa e mais elevado à medida que vamos para as suas margens. Portanto, nós temos aí, não é? Certamente, a formação de um vale, ok? No segundo perfil, nós temos uma identificação relativamente mais fácil, mais suave, não é? Observamos um morro e aí, obviamente, nessa perspectiva no perfil, a cota mais alta está na parte central, como se percebe aqui a cota de 600 metros. E à medida que vamos para a margem, as curvas estão com valores decrescentes. Portanto, os valores diminuindo significa que nós temos cotas menores e, portanto, um relevo mais baixo. No terceiro perfil, nós temos aí, não é? Uma situação em que o relevo apresenta 2 cotas mais elevadas. Uma cota de 600, uma cota de 500 no mapa indicadas aqui. Uma pequena depressão situada entre os mesmos, que é justamente a que está aí na cota de 400, e os valores decrescentes à medida em que vamos para a margem, indicando, portanto, perfeitamente uma combinação ou uma relação direta entre perfil, ou perfis, e mapas. Ok? Bom, em relação a curvas de nível, é importante que a gente estabeleça também para você a questão, não é, da nomenclatura, o vocabulário que convencionalmente é empregado, não é, dentro deste tema. Por exemplo, quando se quer fazer referência a altitudes, ou seja, cotas acima do nível do mar, temos a hypsometria. E as linhas que unem pontos de mesma cota, ou seja, as curvas de nível aí, são chamadas de isoípsas. Por exemplo, nós temos nesta figura do lado direito, na parte superior, cotas que estão indo aí, né, numa variação, não é? Mas que estão acima do nível do mar ou exatamente no nível do mar, que é a cota de 0, que é a cota de referência que precisa ser apresentada. Mas todas as demais estão acima do nível do mar. Então, hypsometria é quando eu tenho uma indicação em curvas de nível de cotas acima do nível do mar, ou seja, de altitude, que é o que acontece também, por exemplo, aqui nessa outra representação do morro na parte inferior. Temos um mapa, não é, hypsométrico aqui na parte esquerda deste quadro. A hypsometria está sendo representada, nesse caso, com a escala cromática ou escala crômica em classes de hypsometria, como dá para observar aqui na legenda. Ok? Então, cada cor está indicando intervalos de altitude, de cotas acima do nível do mar. Ok? Bom, já nesta outra ilustração, nós observamos cotas batimétricas, né? Nós temos uma indicação de batimetria ou de linhas isóbatas, linhas que estão com cotas inferiores, não é, ao nível médio do oceano. Repare,
Nós temos aqui no canto esquerdo superior do vídeo uma embarcação, que está fazendo aí um trabalho de levantamento das características do fundo da superfície do mar, ou do fundo do mar. E também na figura do lado esquerdo, na parte inferior. Esse trabalho é feito por meio de sonares. Os sonares funcionam como radares, só que como sondas de eco. O sinal que é emitido é um sinal sonoro e é captado pelo instrumento uma resposta a partir da superfície de incidência do sinal emitido, e isso depois é decodificado, traduzido e pode ser transformado numa representação cartográfica. Então, as isóbatas são, portanto, as curvas de nível que unem com pontos de mesma profundidade nos oceanos. Mesmo que não haja indicação, é importante que você lembre que essas cotas, elas normalmente vêm com um sinal de negativo à frente do número, tá? Embora neste mapa não esteja aparecendo, porque já é indicado como mapa de batimetria ou de isóbatas, mas a parte marrom aqui, no quadro, essa parte marrom dentro dessa ilustração, ela representa um continente. As áreas que estão aí no tom amarelado, esverdeado ou de azul, nos tons de azul, estão indicando justamente cotas abaixo do nível do mar. E, normalmente, quanto mais escuro, quando se tem tonalidade de cores, você tem maiores profundidades, neste caso, da batimetria, ou maiores altitudes, no caso da hypsometria. Tá certo? Mas um sinal, quando não houver tonalidade de cores, é o sinal de negativo à frente do número nas cotas batimétricas, para indicar que as áreas estão abaixo do nível do mar. Ok? Embora existam também as chamadas depressões absolutas. Aqui nós temos uma ilustração de mapas plano e altimétricos. Então, o que é que acontece? São ortofotocartas, como a gente já viu no encontro anterior, e nessa ortofotocarta, além da indicação aí das coordenadas, nós vamos ter também curvas de nível. Então, essas curvas de nível, elas vão justamente auxiliar, por exemplo, em planejamentos territoriais, principalmente para setores como a engenharia civil. A utilização da cartografia digital, ela possibilita a representação de mapas topográficos por meio de modelos, o chamado modelo digital do terreno, feito com em trabalhos de geoprocessamento. O auxílio, portanto, da informática nessa perspectiva é de fundamental importância. Bom, existe a possibilidade de utilizarmos a cartografia e principalmente a representação por meio das isolinhas ligada a outros temas. A área de climatologia, por exemplo, apresenta possibilidades diversas de representação em isolinhas. É importante que para esses casos, para esses tipos de mapa, você esteja atento à representação numérica, à unidade de medida. Quando nós temos curvas de nível, nós temos distâncias que são indicadas em metros. Mas para outros temas, existem outras unidades. E muitas vezes essas unidades, numa situação de prova, é que revelam qual é o tema que está sendo tratado. Então é importante estar atento a isso e observar bem o gráfico. Acompanhe novamente comigo a tela aí, o quadro com a ilustração. Nós temos aqui dois mapas de isotermas. No primeiro mapa, com escala de cores no lado esquerdo, nós observamos aqui a possibilidade de indicação, de verificação das temperaturas médias, ou melhor dizendo, temperaturas máximas, medidas numa determinada data, o dia 27 de novembro de 2011, na região centro-oeste. Observe que as temperaturas mais elevadas foram verificadas na parte oeste da região, que pega ali mais ou menos a área de Cuiabá, no Mato Grosso, e toda a região do Pantanal. E as temperaturas estão diminuindo para o lado leste, em direção ao estado de Goiás. Aí nós temos a escala aplicada ao uso de isotermas, ou seja, de faixas ou linhas que estão unindo pontos de mesma temperatura máxima para esta ocasião. Já na metade direita, a representação de uma ilha de calor,
ilha de calor, que é um tipo de fenômeno urbano que se verifica em áreas principalmente mais centrais dos grandes aglomerados, onde se observa um maior tráfego de veículos, muitas vezes uma maior concentração industrial, pouca arborização e, portanto, temperaturas mais elevadas do que as temperaturas do aglomerado urbano em média. Então, aqui nós temos também uma indicação das temperaturas. A própria legenda, neste caso, né, que é justamente o quadro onde nós temos uma indicação aí do significado dos símbolos que estão sendo utilizados no mapa, né, as linhas aí elas são indicadas como isotérmicas e temperaturas em graus Celsius. Portanto, nós observamos aqui que à medida em que nos aproximamos do centro, essas temperaturas estão aumentando, o que indica, portanto, a formação de uma ilha de calor. Os valores estão, repetindo, em graus Celsius, como a própria legenda indica. Ok? Próximo quadro, nós temos, não é, agora a indicação de pressão atmosférica, por meio de isolinhas também. As linhas que unem pontos de mesma pressão são chamadas de linhas barométricas ou isóbaras. No lado esquerdo, nós temos uma indicação de pressão no sentido planetário, no sentido geral. Já no quadro do lado direito, nós temos a indicação de pressão atmosférica, especificamente aqui na América do Sul. E aí, observamos, as áreas de alta pressão em destaque com a letra A, com os valores maiores de pressão, e áreas de baixa pressão com valores menores, valores barométricos menores. Esse tipo de mapa é importantíssimo na parte de previsão meteorológica, inclusive no que diz respeito ao fluxo dos ventos e das massas de ar, até porque esses ventos e as massas de ar se deslocam sempre das altas pressões para as baixas pressões. E aí poderíamos, nesta verificação, já deduzir qual o sentido geral do deslocamento, nesta ocasião, dos ventos e das massas de ar sobre a América do Sul. E um detalhe, fera, importantíssimo. Nesse caso das linhas isóbatas, ou isóbaras, perdão, quanto maior a distância entre as mesmas, como por exemplo nessa área aqui, menor é a diferença de pressão e, portanto, menor será a velocidade do vento, a velocidade da corrente de ar neste setor da atmosfera. Já quanto maior forem essas diferenças, ou melhor dizendo, menores foram essas diferenças barométricas, isso é um indicador de que há, portanto, correntes de ar com maior velocidade. Então, no estudo, por exemplo, das rajadas de vento, esses mapas eles são salutares. Aqui nesse quadro, nós observamos de forma geral o comportamento barométrico e a evolução, portanto, dessas isóbaras numa região situada entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Pegando ali a Península Ibérica, entre Portugal e Espanha, você percebe aqui do lado direito, com o Mediterrâneo ao sul, e a porção noroeste do continente africano, onde estão aí Marrocos, por exemplo, Argélia e Tunísia. E aí a gente observa a dinâmica atmosférica num determinado período, entre o Oceano Atlântico e esta região do planeta. Lembrando que a atmosfera, por ser um sistema caótico, apresenta sempre essas variações. Então, enquanto as cotas de curva de nível, por exemplo, elas se mantêm, sendo alteradas ao longo de tempos muito prolongados por mudanças, por exemplo, ligadas à atuação dos agentes exógenos do relevo, agentes externos que desgastam, que retrabalham, que modificam o relevo, ou bruscamente por meio de agentes internos como tectonismo, abalos sísmicos. Na atmosfera, a dinâmica, ou seja, a questão caótica, ela é muito mais presente. Os ventos estão mudando de padrões de circulação, embora mantenham alguma regularidade. Ok? Bem, o nosso recado de cartografia deste momento fica por aqui. Eu espero contar com você no nosso próximo encontro, aqui no nosso Fórmula do Sucesso. Espero que você tenha sucesso nos seus estudos. Um forte abraço e até a próxima.